Respire fundo, segura o ar por alguns segundos e pensa comigo. O que eu vou te mostrar agora não parece um carro. Para muita gente parece um brinquedo, uma coisa de plástico ou algo que saiu direto de uma loja de conveniência de Pequim. Mas e se eu te dissesse que esse carrinho de brinquedo custa menos de R$ 40 mil, 0 quilômetro, 100% elétrico? Pois é, enquanto você sofre para pagar 80 mil num Kwid usado e pelado, do outro lado do mundo existe o Chang'an Lumin. Limitado a 99 km por hora, ele tem menos torque que uma variante, e ainda assim ele pode ser a solução definitiva para o caos das grandes cidades brasileiras. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que esse carro é um tapa na cara da indústria automotiva tradicional e por que ele faz o BYD Dolphin Mini parecer um transatlântico de luxo perto dele. Fica comigo, porque eu vou abrir os loops dessa máquina, a autonomia real, o espaço interno que desafia as leis da física e o preço que faria qualquer brasileiro fazer fila na concessionária amanhã de manhã. Antes de seguir, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda o Autocar Media a continuar trazendo análises técnicas sem torcida por marca e sem enrolação. O objetivo aqui é informação nua e crua para quem gosta de carro de verdade. Agora sim, vamos ao conteúdo. O cenário e os rivais. Davi contra os Golias. Para a gente começar a entender onde o Chang'an Lumin se encaixa, precisamos olhar para os pequenos notáveis que já temos no Brasil. Hoje, se você quer um elétrico de entrada, seus olhos vão direto para o BYD Dolphin Mini ou para o Kwid E-Tech. Só que tem um abismo aqui. O BYD Dolphin Mini é tecnológico, refinado e custa na casa dos R$ 100 e poucos mil. O Kwid E-Tech, bom, ele tenta ser um carro que enche os olhos, mas o preço ainda assusta pelo que entrega. O Lumin joga em outra liga. Ele concorre diretamente com o Wuling Hongguang Mini EV, aquele outro fenômeno chinês que vende como água. São carros feitos para quem não quer status, mas sim mobilidade pura. É o carro para ir ao sacolão, levar o filho na escola e voltar da faculdade sem gastar um centavo de gasolina. Mas será que essa economia compensa a falta de presença na estrada? Vamos descobrir agora. Olha para a cara desse carro. O conjunto óptico dianteiro parece um par de olhos arregalados com pálpebras. É bonitinho, é. O carro não é feio, mas ele tem uma proposta visual que foge totalmente daquela agressividade forçada que a gente vê nos SUVs modernos. Na frente, temos um para-choque mínimo. Quase não existe balanço dianteiro, o que é ótimo para estacionar, mas me faz perguntar, onde fica a zona de deformação em caso de batida? Os faróis não são de LED, são lâmpadas halógenas comuns, amarelinhas, para manter o custo lá embaixo. O pisca, surpreendentemente, parece ser em LED, dando um toque de modernidade nesse olhar pidão do carro. Nas laterais, a simplicidade continua. As rodas são de aço, aro 14, escondidas por calotas que, vamos ser sinceros, são bem simples, quase feias. Mas lembre-se, o foco aqui é preço. As maçanetas são embutidas e saltam para fora, algo que você vê em carros de luxo da Tesla, mas aqui serve para melhorar a aerodinâmica desse bloco de notas com rodas. Em termos de dimensões, o Lumin é um milagre de espaço urbano. Comprimento, 3,27 m. Largura, 1,70 m. Altura, 1,54 m. Entre eixos, 1,98 m. Para você ter uma ideia, ele é quase 30 centímetros menor que um Fiat Mobi. É o tipo de carro que você estaciona transversalmente em algumas vagas. Na traseira, o visual repete a frente. Lanternas redondas, um desenho limpo e uma tampa de porta-malas que, bem, vamos falar dessa polêmica agora. O mistério do porta-malas. Onde eu coloco as compras? Se você abrir a traseira do Lumin, vai levar um susto. Na configuração de 4 lugares, o espaço é de apenas 180 litros. Dá para levar o quê? Uma mochila e olhe lá. Talvez uma compra rápida de supermercado de quem mora sozinho.
Como dizem por aí, não dá para levar quase nada. Mas o pulo do gato está na versatilidade. Se você deitar os bancos traseiros, o volume sobe para cerca de 600 litros. Aí sim dá para levar, como diz o ditado, 5 presuntos com tranquilidade. O problema é que se você precisar carregar a família e as malas, esqueça, este não é um carro de viagem, é um carro urbano. A China enxerga esses veículos como ferramentas de deslocamento curto, e o design reflete exatamente isso. Pouco para-choque, máxima eficiência interna para 2 adultos e talvez 2 crianças pequenas. Mecânica. O poder dos 47 cavalos e o medo da ladeira. Agora segura o coração. Vamos falar do que move essa caixinha. Esqueça os números de cavalaria de um Porsche ou a aceleração de um BYD. O Chang'an Luming entrega exatos 47 cavalos de potência. O torque? 8,5 kg. Pensa comigo, um Fusca 1300 tem mais torque que isso. A tração é frontal. Não temos manta acústica sob o capô, até porque o motor elétrico não faz o barulho de uma batedeira como um motor 3 cilindros a combustão. A suspensão é o básico do básico. Não é independente na traseira, é o bom e velho eixo de torção com freios a tambor. Mas calma, não feche o vídeo ainda achando que ele é um desastre. O segredo dos elétricos é a entrega do torque imediato. Para a cidade, entre um semáforo e outro, esses 8 kg de torque aparecem na hora, fazendo ele ser bem espertinho até os 50 por hora. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 99 km por hora. Ou seja, você nunca vai ser multado por excesso de velocidade numa rodovia de 110, simplesmente porque o carro não chega lá. Bateria e autonomia. O pulo do gato chinês. Aqui é onde você precisa filtrar a informação. No ciclo chinês, CLTC, que é extremamente otimista, existem 3 versões. A de entrada, com 190 km de autonomia, a intermediária, com 210 km, e a topo de linha, com 300 km. Trazendo para a realidade do Brasil e para o padrão do Inmetro, a gente pode esperar algo entre 160 a 220 quilômetros reais. Para quem roda 30 quilômetros por dia, você carregaria esse carro uma vez por semana na tomada de casa. E sim, ele aceita carga rápida, o que é um diferencial gigante para um carro desse preço. Imagine carregar 80% da bateria enquanto você toma um café no shopping. Interior, plástico, tecnologia. Ao entrar no Luming, você é recebido por um festival de plásticos. É plástico em cima de plástico. Mas calma, não é aquele plástico que parece que vai desmontar na sua mão. A montagem chinesa evoluiu muito. O painel é minimalista. O quadro de instrumentos é digital e super simples. Mostra a velocidade, a porcentagem da bateria e a autonomia restante. É o que você precisa saber, sem firulas. No centro, temos uma central multimídia de 10 polegadas. Ela tem GPS nativo, câmera de ré com uma resolução honesta e conectividade. O choque de realidade. Sabe o que é loucura? Esse carro tem airbags frontais. Tem controle de tração e estabilidade, tem sensor de pressão dos pneus. Enquanto muito carro popular no Brasil de R$80 mil não oferece um acabamento minimamente digno, o Lumen traz o essencial de segurança e tecnologia. Ele tem ar-condicionado, que gela bem, essencial para o nosso clima, direção elétrica super leve e vidros elétricos, embora não seja um toque. Tem até alça para segurança da sogra nas curvas. Parece brincadeira, mas tem carro muito mais caro, como o novo Virtus em algumas versões, que já economizou nisso. O Lumen não.
E o freio de mão? É eletrônico, meu amigo. Nissan Sentra sentiu inveja agora. Um carro de 40 mil com freio de mão por botão, enquanto sedãs médios ainda usam alavanca ou pedal. O espaço traseiro. Bom, se o motorista for alto, quem vai atrás sofre. O Isofix está lá, o que é ótimo para levar a cadeirinha do bebê, mas o espaço para as pernas exige que o banco da frente seja jogado todo para frente. O encosto de cabeça é fixo, no melhor estilo Volkswagen. Não tem porta-luvas convencional, apenas um vão, um buraco no painel para você enfiar o que precisar. É o aproveitamento máximo do mínimo. O preço, o argumento que destrói a concorrência. Aqui é onde a conversa fica séria e seu bolso começa a coçar. Na China, o Chang'an Wumin custa hoje um pouco abaixo de $5.000. Em uma conversão direta, sem impostos, estaríamos falando de uns 25 a 30 mil reais. Colocando todos os impostos de importação para o Brasil, a margem de lucro e a logística, ele poderia chegar aqui na casa dos 50 mil reais. Isso posicionaria muito abaixo do BYD Dolphin Mini. Ele forçaria o consumidor a pensar: por que eu vou comprar um carro usado, com 10 anos de uso e motor cansado, se eu posso ter um elétrico 0 km com garantia para usar na cidade? Claro, existem dúvidas. O pós-venda da Chang'an no Brasil precisaria ser construído do zero. A rede de concessionárias é um mistério. Mas olhando apenas para o produto e o preço agressivo, ele é um terremoto no mercado. Conclusão: ele é o carro da sua vida ou apenas um sonho distante? O Chang'an Lumin 2026 não é um carro perfeito, mas é um carro estratégico. Ele não tenta ser o que não é. Ele não prefinge ser um SUV, não finge ser um carro de luxo. Ele é uma ferramenta de mobilidade urbana, honesta, barata e eficiente. Ele entrega um design que gera conversa, uma tecnologia interna que atende ao básico e uma motorização que, apesar de modesta, faz sentido para quem vive em congestionamentos. Não vai dominar o segmento da noite para o dia, até porque o brasileiro ainda tem muito preconceito com carros pequenos demais, mas com certeza ele coloca uma pressão absurda nas marcas tradicionais que insistem em cobrar fortunas em carros populares que não oferecem nem metade da tecnologia aqui presente. Agora eu quero saber de você que chegou até aqui e acompanhou cada detalhe dessa análise. Você teria coragem de apostar nessa nova marca da Chang'an se ela chegasse oficialmente ao Brasil? Essa autonomia de 200 km reais seria o diferencial para você comprar o seu primeiro elétrico e abandonar o posto de gasolina? Ou você acha que esse visual de brinquedo não combina com o trânsito pesado das nossas capitais? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia de verdade. O seu comentário ajuda o algoritmo a entender que este conteúdo é relevante. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. A gente se vê no próximo conteúdo do Autocar Mídia. Valeu!